Olá, gente, tudo bom? Vamos lá, gente. Hoje nós vamos aí estudar medidas, certo? Das áreas, né? Das superfícies planas, né? Nós vamos aprender a medir essa superfície, né? As áreas dessa superfície. E aí, para isso aqui eu preparei um vídeo para vocês, certo? Bem explicadozinho, para que vocês possam aí acompanhar a aula. E aí a gente possa desenvolver aí a continuidade do nosso conteúdo, que é sobre medidas de superfícies planas, certo? Medidas de áreas das superfícies planas. Então, gente, vocês lembram, né? Se não lembram, vamos passar a lembrar agora. Quando nós estudamos lá no capítulo de geometria, nós lá conhecemos várias figuras planas, certo? Suas formas e seus nomes, certo? Então, o que acontece? Agora nós vamos aprender, certo? Uma forma de determinar a área dessas superfícies planas, ok? Então, o que acontece? Para nós calcularmos aí a medida de uma superfície ou sua área, certo? É preciso conhecermos a sua forma e suas dimensões. Então, vamos lá para ver quais são essas figuras planas aí que nós temos, que nós vamos estudar. Então, aqui, ó, eu separei para vocês algumas das figuras que nós vamos estudar agora, certo? Determinar a área de algumas figuras planas aí. Nós temos o retângulo, temos o quadrado, temos o paralelogramo, o triângulo, o losango, o trapézio e o círculo. Então vamos aí aprender como é que faz para determinar a área de cada uma dessas figuras. Então nós temos aqui o quadrado. Gente, como é que nós fazemos para determinar a área de um quadrado? É bem simples. Como vocês estão vendo aí, ó, nós temos um quadrado, certo? E o quadrado ele tem, ó, os quatro lados com a mesma medida, ó. Ou seja, os quatro lados, né, falando matematicamente, congruente, ó. Os quatro lados têm a mesma medida. Aqui não aparecem as medidas, mas nós sabemos que aqui esse lado também, assim como os outros dois, também mede 5 centímetros. Esse outro lado aqui também mede 5 centímetros, ok? E para determinar a área, o que é que nós temos que fazer? É simples. Basta, para determinar a área, multiplicar o lado vezes o lado. Então, determinando a área desse quadrado aqui que nós temos, ó, a área do quadrado vai ser o lado, que é 5, ó, vezes o outro lado, que também mede 5 centímetros. Então, nós temos que 5 vezes 5, nós vamos ter que a área desse quadrado vai ser igual a 25 centímetros, e ó, observação, quadrados. Professor, por que 25 centímetros quadrados? É simples, né, gente? Simplesmente porque agora nós estamos trabalhando com duas dimensões, que é o que nós chamamos, né, de comprimento, certo? E largura. Então, agora nós estamos trabalhando com essas duas dimensões, comprimento e largura. Ou vocês também podem ouvir, né, base, certo? E altura. No caso aqui do quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, por isso é que nós falamos aí que para determinar a área de um quadrado, nós multiplicamos aqui o lado vezes o lado. Nesse caso aqui o lado tem 5 centímetros. A área vai ser 25 centímetros quadrados, por se tratar de duas dimensões. Então, aqui eu preparei mais um exemplo para vocês observarem aí como é simples determinar a área. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, nós temos novamente um outro quadrado aqui. Só que esse quadrado tem medidas de lado de 8 centímetros. Ó. Aqui também mede 8 centímetros, né, como vocês sabem. E aqui também mede 8 centímetros, já que se trata de um quadrado. Um quadrado tem todos os lados com a mesma medida, todos os lados congruentes. Então, para me determinar a área desse quadrado, simplesmente eu vou colocar aqui, ó, a área do quadrado vai ser igual a quem? Lado vezes lado. Quanto é a medida de um lado? 8 centímetros vezes 8 centímetros, que vai ser igual a 8 vezes 8, 64 centímetros. Ok, gente? Então, bem tranquilo aí para a gente determinar a área de uma figura plana, certo? E todos vão ser assim, todos tranquilinhos. Só para orientar vocês podem estar na dúvida, professor, mas o que é essa área da superfície? Gente, imagine aqui esse quadrado, ó, é uma área territorial. Então, se eu quero determinar a medida dessa superfície, a área, simplesmente o que eu estou calculando é essa parte aqui interna, ó. Toda essa região aqui interna que eu estou pintando aqui, ó, certo? Então, toda essa região aqui interna, ó, que eu acabei colocando externa também aqui, ó, é interna, certo? Nada de externa. Toda essa parte aqui externa, ó, representa a área
da superfície desse quadrado. Então, essa parte interna aqui seria o que nós chamamos de área da superfície do quadrado. E todas as figuras têm aí essa mesma representação. Ok? Então, vamos aí para o nosso próximo exemplo. Bom, agora o que nós temos aqui é um retângulo, gente. Certo? E, professor, é bem difícil, né, determinar a área do retângulo? Não, gente. Bem tranquilo, ó. A única diferença no retângulo, certo? Do retângulo para o quadrado, é que 2 a 2 os lados paralelos são congruentes, ó. Esse lado aqui não é paralelo a esse de baixo, então aqui também vai medir quanto? Também vai medir 4 centímetros. Esse lado aqui, ó, não é paralelo a esse aqui, certo? Então eles também são congruentes no caso do retângulo. Ele vai medir também, ó, 3 centímetros. Então, se eu quero determinar a área dessa figura aqui, que é essa região interna aqui que está pintada, ó, simplesmente eu multiplico quem? A base, ó, aqui a base, vezes a altura, certo? Lembrando que aqui em cima, viu, gente, também é base, viu? Aqui também é base e aqui esse outro lado aqui também é altura, ó, certo? Então, tem duas bases, certo? Então, se eu quero determinar a área, basta multiplicar a base vezes a altura. Então, aqui, ó, área do retângulo, base vezes altura. Qual é a medida da base? Está aqui, ó, 4 centímetros. Então, só eu multiplicar aqui 4 centímetros, ó. 4, certo? Que é a base, vezes a altura, que é 3. Então, 4 vezes 3 vai me dar aqui, ó, 12 centímetros quadrados. Professor, por que centímetros quadrados? Porque, como eu já falei, estamos trabalhando agora duas dimensões, certo? A base e a altura. Ou vocês podem também ouvir a palavra comprimento e largura. Ok? Então, ouvindo qualquer uma dessas frases, a forma de você determinar a área dessa figura, da superfície dessa figura, vai ser exatamente multiplicar a base pela altura. Ok? Então, vamos aí para mais um exemplo. Exemplo 2, nós temos aí também, certo? Mais uma figura semelhante à primeira e nós queremos determinar a área dessa figura. Então, qual seria a área aqui desse retângulo? Simples, ó. Do mesmo jeito que procedemos aqui, vamos proceder aqui, ó. A área vai ser igual a 16, que é a nossa base, ó. Aqui é a base. Escrevi esse nome área aqui mais bonitinho para vocês entenderem. Vai ser a base vezes quem? A altura. Qual a altura aqui, ó? Certo? Então, a base é 16 e a altura é 4. E aí nós vamos ter que 16 vezes 4 vai ser igual a 4 vezes 10 é 40, 6 vezes 4 é 24. 40 mais 24 vai ser igual a 65. A unidade de medida aqui agora é o metro, ó. Então, vai ser 64 metros quadrados. Então, a área dessa superfície, certo? Essa região aqui, ó, interna, vai ser igual a 64 metros quadrados. Ok, gente? Tranquilo aí, suave. Podemos continuar. Espero que vocês estejam aí compreendendo direitinho aí a nossa explicação. Vamos agora determinar a área de um triângulo. So, como fazemos para determinar a área do triângulo? Bem simples também, gente, ó. O triângulo, aqui, esse segmento aqui que parte desse vértice, ó, certo? E vem até esse ponto aqui, certo? É a altura do triângulo. É o que nós chamamos de altura e nós podemos aqui representar por esse símbolozinho aqui, ó, que aí nos dá a ideia de que é a altura desse triângulo. Então, para a gente determinar a área dessa figura aqui, do triângulo, a área, basta a gente multiplicar quem? A base, que nesse caso aqui é 4 centímetros, ó, ou, perdão, 4 metros, pela altura que mede 2 metros. Então, ó, e o produto, certo? O produto desses dois fatores, da base pela altura, dividimos por 2. A multiplicação da base pela altura, dividimos por 2. Então, aqui no exemplo, nós vamos ter que a área desse triângulo vai ser 4 vezes 2. E aí, o que é que nós temos aí? Se vocês observarem, nós temos que 4 vezes 2, 4 vezes 2 é igual a 8, certo? 4 vezes 2 é igual a 8. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8 sobre 2. Lembra que toda fração é uma divisão? Então, se eu posso simplificar aqui essa fração, eu simplifico. Então, 8 sobre 2, eu posso falar que é 8 dividido por 2, que nesse caso aqui vai ser igual a 4 metros quadrados. Já que nós estamos trabalhando a unidade de medida
de metros aqui, ó, certo? Então, a área desse triângulo vai ser 8 metros quadrados. Beleza, gente? Deu para entender aí? Vamos continuar e espero que vocês aí estejam entendendo. No nosso próximo exemplo, certo? Nós temos aqui um outro triângulo. Perceba que nesse triângulo nós temos medidas diferentes. Temos altura 3 centímetros e temos base 6 centímetros. Para determinar a área, o que é que nós devemos fazer? Simples, né, gente? A área desse triângulo vai ser igual à medida da base, ó. Opa, a base que está aqui vezes a altura. Ó, a altura aqui, ó. É isso? Então vai ser 6 vezes 3 dividido por quanto? Muito bem, gente, dividido por 2. Exatamente isso. Então 6 vezes 3 vai ser igual a 18 dividido por 2. Então nós temos aqui 18 sobre 2. É a mesma coisa eu escrever 9, o que? Centímetros quadrados. Já que a unidade de medida que nós estamos trabalhando é o centímetro. Então, está aí a determinação da área do triângulo. Aqui nós temos o paralelogramo. Perceba que o paralelogramo aqui ele é um pouco, né, assim, oblíquo, ele é um pouco envergadozinho. Então, aqui nós temos o paralelogramo. Para determinar a área do paralelogramo é semelhante à forma como nós determinamos a área do retângulo. Basta a gente multiplicar aqui a base, ó, também pela altura. Então, determinando a área desse paralelogramo, nós vamos ter que a base mede 6 decímetros e a altura mede 4 decímetros. Então, 6 vezes 4 vai ser igual a 24. Vou escrever aqui 24 decímetros quadrados. Certo, gente? Decímetros quadrados, porque a unidade de medida que estamos trabalhando é o decímetro, certo? Então, ficamos aí com 24 decímetros quadrados. Temos aqui mais exemplos. Nesse outro exemplo, nós temos aqui um outro paralelogramo. Então, a forma da gente determinar aqui também a medida da área da superfície desse paralelogramo, mesma forma como nós vimos aqui no exemplo anterior. A área desse paralelogramo vai ser igual à base, ó, a base aqui é o 8, vezes a altura, que aqui nesse caso mede 4. Que é a altura aqui que mede 4. Então, nós vamos ter aqui 8 vezes 4, que vai ser igual a 8 vezes 4, 32. Qual é a unidade de medida que estamos trabalhando? Centímetros. Então, vamos colocar aqui centímetros quadrados. Ok, gente? Então, continuando aí para a nossa próxima figura plana. E nós temos aqui agora um losango. Professor, de que maneira nós determinamos aí a área da superfície de um losango? Tranquilão também, gente, ó. Basta a gente multiplicar as duas diagonais, ó. Quem é a diagonal? É o segmento que parte de um vértice aqui, ó, do losango até o seu vértice oposto, ó. E essa diagonal aqui é chamada de diagonal maior, certo? Vezes a diagonal menor, que também é um segmento que parte de um vértice, certo? Ao outro vértice aqui dessa figura. É o que nós chamamos de diagonal. Então, nós temos a diagonal maior, que é 8 centímetros, e a diagonal menor, que mede 5 centímetros. Para determinar a área desse losango, basta a gente multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. Então, determinando a área desse losango, nós vamos ter aqui, ó, que a diagonal maior mede 8 centímetros. Então, vamos ter 8 vezes a diagonal menor, que mede aqui, ó, 5 centímetros. Então, 8 vezes 5. Multiplicando aqui 8 vezes 5, nós sabemos que 8 vezes 5, né? Vou colocar aqui só para a gente visualizar melhor. 8 vezes 5 é igual a 40. Então, nós vamos ter aqui 40 sobre 2. E aí, como já vimos anteriormente, certo? Toda fração é uma divisão. Então, nós vamos ter aqui, simplificando, 40 dividido por 2 é igual a
20 centímetros quadrados. Ou seja, a área desse losango é de 20 centímetros quadrados. E aí vamos para mais exemplos, certo? Então aqui nós temos um outro losango que nós também vamos determinar a área. Então, se vocês analisarem aqui, nós podemos visualizar muito bem que aqui nós temos, ó, a diagonal, ó, essa diagonal aqui, ó, que vai até aqui, ó. Essa diagonal aí é a nossa diagonal maior, certo? Vou botar aqui DM maiúsculo para determinar como diagonal maior, ok? E temos também outro segmento que vai aqui do ponto P, ó, até o ponto Q, ó, ou perdão, até o ponto R. Aqui nós temos a nossa diagonal menor, certo? Que eu vou representar aqui por um D minúsculo e um M minúsculo para determinar a diagonal menor. Então, para a gente determinar a diagonal de um losango, nós já vimos aí no exemplo anterior que nós apenas precisamos fazer o seguinte, ó, a área desse losango vai ser igual a diagonal maior, que a diagonal menor é 40 centímetros, vezes a diagonal menor, que é 30 centímetros, ó, 30 centímetros, e aí dividimos por 2. Então, dividindo aqui por 2, nós vamos ter 40 vezes 30, vai ser igual a 1.200, dividido por 2. Quanto é 1.200 dividido por 2, gente? Quanto é? Muito bem, gente. 1.200 dividido por 2, nós podemos simplificar essa fração, que toda fração é uma divisão. Nós vamos ter aqui, ó, 600, o quê? Centímetros quadrados, porque a unidade de medida que estamos trabalhando é o centímetro. Então, tá aí mais um exemplo para a gente resolver, certo? Vamos para nossa próxima figura plana. Agora nós temos o trapézio. Como é que eu determino a área de um trapézio, dessa figura plana? Também é muito simples, gente. Basta eu somar, ó, a diagonal, ou melhor, a base maior, ó, certo? Somar com a base menor. O resultado dessa soma eu multiplico pela altura do trapézio. Depois eu divido por 2, certo? Então vamos ver na prática como é que a gente determina aqui a área desse nosso trapézio aqui, desse nosso primeiro exemplo. Simples, ó. Quem é a nossa base maior? Tá aqui, ó. É o 10, ok? Nossa base maior aqui, ó, é o 10. Então vamos ter aqui 10 mais, quem é a nossa base menor? Olha ela aqui, ó, 6 centímetros. Mais 6 vezes a altura. Quem é a nossa altura? Olha ela aqui, ó, a nossa altura, 4 centímetros. Vezes 4. Então, realizando aqui essa operação, nós vamos ter aqui os seguintes resultados, ó. Nós sabemos que 10, primeiro resolvemos estar no parênteses, né? Vocês lembram aí de quando nós trabalhamos lá com números naturais, né? Expressões numéricas, primeiro que está no parênteses, 10 mais 6 é igual a 16. Esse 16 aqui, gente, ó, esse número 16, nós vamos multiplicar por quem? Vamos multiplicar por 4, certo? 16 vezes 4. E aí nós vamos ter como resultado dessa multiplicação, 16 vezes 4 vai ser igual a 40 mais 24 vai ser igual a 64. Escrevi mais bonitinho aqui, ó. 64 sobre 2. E aí nós já vimos em outras situações, quando nós temos uma fração que dá para simplificar, nós simplificamos. Nesse caso aqui, dividindo 64 por 2, nós vamos ter que a área desse trapézio vai ser igual a 32 centímetros quadrados, já que a unidade de medida que nós estamos trabalhando é o centímetro. Tá aí a área do trapézio, certo, gente? Também é bem simples determinar a área do trapézio. Basta prestar atenção em quem é a base maior, quem é a base menor, somar elas duas e multiplicar pela altura. O resultado da multiplicação divide por 2. Ok? Vamos aí para mais exemplos.
temos aí mais um trapézio para a gente determinar, certo? A medida da sua área. Lembrando que aqui, certo? Não está dizendo assim, né? Abertamente para vocês que é a altura, mas aqui é a altura do nosso trapézio, certo, gente? Perceba que ele está perpendicular a esse lado aqui, ó. Que vai daqui, desse ponto, até esse outro ponto aqui. Beleza? Então, como nós já vimos aqui, né? Para determinar a área do trapézio também é bem tranquilo. Então, vamos aí determinar a área desse trapézio. Determinar a área do trapézio, nós precisamos multiplicar a base. Ó, aqui nós temos a base maior, que eu vou representar por BM. Aqui nós temos a base, vou botar BM, só que agora minúsculo. Base menor, estou representando por BM minúsculo. E aqui nós temos a nossa altura. Então, para a gente determinar a área desse trapézio, vai ser bem simples. Ó. A área do trapézio vai ser igual a base maior, que é 6, mais a base menor, que é 4, vezes a nossa altura, que mede 3. Tudo isso dividido por... Muito bem, gente, por 2. Gostei. E aí agora a gente resolve aqui a nossa continha. Lembrando que sempre resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses, não é isso? Muito bem. Então, resolvendo aqui, ó, nós vamos ter aqui 6 mais 4 vai ser igual a 10. Então, multiplicando aí, agora nós vamos ter aí o seguinte resultado, né? Nós vamos ficar aqui 6 mais 4 é 10. 10 vezes 3 dividido por 2. 10 vezes 3 é 30, dividido por 2. 30 dividido por 2 vai ser igual a 15. A unidade de medida que estamos trabalhando é o centímetro, então vai ser a área desse trapézio vai ser igual a 15 centímetros quadrados. Está aqui a determinação de mais uma área, certo? De uma figura plana, que é o nosso trapézio. E aqui agora nós temos um círculo para determinar a área. Gente, só lembrando aí, se vocês esqueceram, a diferença entre círculo e circunferência, certo? Aqui é círculo, por quê? Porque todo esse espaço interno está preenchido, ó. Observem que ele está todo rosado aqui dentro, ó. Então, sempre que nós temos um espaço interno preenchido, nós temos um círculo. Quando nós temos apenas a parte circular, a região circular, nós temos circunferência, certo? Então, não confunda círculo com circunferência. Circunferência é essa parte circular aqui. Círculo é a parte circular mais a parte interna dessa figura. Se eu tivesse pintado ela toda aqui, ela não seria mais circunferência, e sim um círculo, certo? Ela toda pintada assim é círculo, ela sem estar pintada é circunferência, ok? Então vamos aí determinar a área desse círculo. Então a área do círculo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Π, professor, quem é π? Lembram da letrinha π, gente? Que a gente já falou aí quando a gente trabalhou no capítulo que falava de comprimento de uma circunferência. Π, certo? É a nossa letrinha grega, né? Que é essa letrinha aqui, ó. Lembram? E π, ele tem um valor aproximado, certo? Tem um valor aproximado, de 3,14, certo? Lembrando que é aproximado, gente, que π é um valor infinito. Então, o valor aproximado dele é 3,14. Então, se a gente quer determinar a área de um círculo, basta a gente ter a medida do raio, que sim, tranquilamente a gente consegue determinar a sua área. Então, vamos determinar a área dessa circunferência aqui, ou melhor, desse círculo. Ó, nós já sabemos qual é a medida do raio, ó, mede 10 centímetros. Então, substituindo aqui, ó, nós temos que a área desse círculo vai ser igual a π. Quanto é π? 3,14, não é isso? Então, colocando aqui, ó, 3,14. Vou escrever aqui mais bonitinho esse 3,14. 3,14 vezes o raio ao quadrado, viu, gente? Ó, é ao quadrado, viu? Então, o raio ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, certo? Já que o raio é igual a 10.
e aí é ao quadrado, então vamos ter 10 ao quadrado. Lembrando aqui que, só para vocês lembrarem aqui, podem estar esquecidos, ó, lembrando de potenciação quando nós estudamos, ó, 10 ao quadrado é a mesma coisa de eu escrever 10 vezes 10, ó. Professor, quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100, certo? Então 10 vezes 10 vai ser 100. Então, multiplicando ali, ó, lembrando que a multiplicação vai ser 3,14 vezes 100, que é o valor de 10 ao quadrado, vai ser igual. Lembrem-se que esse número aqui, ó, 3,14, possui uma vírgula. Então, quando o número possui vírgula, se a gente está multiplicando, esse número aumenta e a vírgula ela vai se deslocar para a direita. Certo, gente? Já que é uma multiplicação e ele aumenta. Então, essa vírgula aqui ela vai se deslocar duas casas decimais, ó. Não são 2 zeros que eu tenho aqui? Então, ela vai se deslocar duas casas decimais para a direita, ó. 1, 2. Se eu apagar aqui essa primeira vírgula e essa segunda aqui, nós vamos ficar com 314, a unidade de medida é centímetros, então vai ficar 314 centímetros quadrados. Eu preciso deixar essa última vírgula aqui? Também eu não preciso, eu posso apagá-la também tranquilamente. Então nós vamos ter que a medida da área desse círculo aqui, ó, vai ser igual a quem? 10 elevado ao quadrado, como nós já vimos, é igual a 100. Então, multiplicando aqui 3,14 vezes 100, é o mesmo que eu ter como resultado, certo? 314 centímetros quadrados. Então, a área circular aí desse círculo é 314 centímetros ao quadrado. Tranquilo até aí, gente? Espero que esteja bem tranquilo para vocês. Espero que vocês estejam entendendo aí como é que a gente determina a área aí dessas figuras planas, certo? Então vamos aí para nosso próximo exemplo com mais exemplos. Então nós temos aí, ó, mais uma circunferência, ou melhor, dessa vez é uma circunferência, certo? Mas a forma de determinar a área é a mesma do círculo, certo? Percebam que é uma circunferência porque nós não temos a região interna preenchida, certo? Então vamos imaginar aqui que essa unidade de medida aqui nós temos 5, né? Então vamos dizer que está em metros, certo? Vamos imaginar aqui, dizer, nós temos aqui 5 metros, ok? Deixa eu mudar aqui a cor da nossa tinta para colocar a cor da figura. Imaginar que nós temos aqui 5 metros, beleza? Então, para a gente determinar aqui a área dessa figura, estamos percebendo que ela parte do centro e vai até uma das extremidades na circunferência. Então, aqui nós temos o que chamamos de raio da circunferência, beleza? E para determinar a área de uma circunferência, nós já vimos aqui como é que faz, ó. Basta multiplicar o π vezes o raio elevado a 2 ou elevado ao quadrado. Então, a área dessa circunferência vai ser igual. A área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Logo, a área vai ser igual a π é 3,14 vezes, quem é o raio? O raio é 5, né, gente? Então, 5 ao quadrado. E aí nós temos aqui, certo? Só para lembrar aqui para vocês, vocês podem estarem esquecidos, e eu gosto sempre de estar frisando aí pontos importantes, que 5 ao quadrado, né? Opa, ficou um pouco próximo aqui da mureta. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Certo? Então nós vamos ter aqui que a área dessa figura vai ser igual a área dessa figura plana vai ser igual a 3,14 vezes 25. Então, a área dessa circunferência vai ser igual. Então, levando aqui para o cantinho para a gente fazer essa multiplicação aí, para a gente ver quanto é que vai ser esse produto aí, essa multiplicação. 3,14 vezes 25.
Então vamos multiplicando aqui, ó. 5 vezes 4, 20, foi a 1. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7, né? Porque 5 vezes 4 é 20, foi a 2. 5 vezes 3, 15. Ok? Temos aqui agora 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Somando aqui, nós vamos ter 0. 7 mais 8, 15. Foi a 1, né? 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 1 mais 6, 7. Só lembrando aqui um detalhe importante, para vocês não esquecerem, que aqui na nossa multiplicação nós tínhamos duas casas decimais, ó, certo? Então, no nosso resultado, nós também vamos ter que ter duas casas decimais. Está aqui, ó. Duas casas decimais. Então, a vírgula ela vai ficar aqui, ó, entre o 8 e o 5. Logo, a área dessa circunferência vai ser igual a 78,5 metros quadrados. Professor, cadê o zero? Esse zero aqui, como ele está à direita da vírgula, certo? E é o último algarismo, nós não precisamos colocá-lo. Podemos omiti-lo, que não tem problema. Tanto faz escrever 78,50 como 78,5, que é o mesmo resultado. Então, está aqui a área da nossa circunferência. Certo, gente? Espero que tenha sido tudo tranquilo. Espero que vocês tenham entendido os exemplos, para que vocês possam aí resolver o exercício tranquilamente. Eu agora vou sugerir, certo, que vocês resolvam os exercícios aí que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês. Vocês pausam o vídeo, copiam as questões, respondem, que na próxima aula nós iremos corrigir, certo? Se tiverem alguma dúvida, voltam para o vídeo, assistem o vídeo e tentam resolver as questões. O importante é que vocês se esforcem para resolver. Então nós temos aqui essas duas questões, são bem tranquilas de resolver, bem fáceis e bem práticas. Temos mais essas outras duas aqui, certo? Que aí vocês também conseguem resolver tranquilamente e rapidamente, certo, gente? Temos também essa outras duas questões aqui. Espero que vocês aí consigam resolver tranquilamente. Na dúvida, vão no vídeo, assistem novamente e tentam resolver, certo, gente? Então, ó, bons estudos para vocês, bom estudo. Espero que vocês resolvam o exercício e breve nós estaremos juntos para corrigi-los. Tchau, tchau, um abraço e até a próxima.